epicentro do novo coronavírus da América Latina, o Brasil está entre os países mais atingidos pela pandemia. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. E por causa do coronavírus, as escolas públicas de São Paulo terão as aulas suspensas gradualmente já a partir... Many schools around the world, as you know, have shut down, some for extended periods of time, as this virus spreads. Ele diz que o Ministério da Educação está se preparando para uma possível suspensão de aulas por causa do coronavírus. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou mesmo entusiasta da área da educação, que tem o apoio da Associação Alumni USBEA, United States Brazil Exchange Alumni, e da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico na Rede Federal. E eu sou a Priscila, sou professora do Departamento de Metodologia de Ensino no curso de Letras em Inglês, também na Rede Federal. Bem, no começo de junho, nós iniciamos o nosso primeiro episódio com uma retrospectiva de manchetes que marcaram o primeiro semestre de 2020 no mundo todo, retomando os efeitos da pandemia no dia a dia e na vida das pessoas e também no âmbito da educação. Ainda no primeiro episódio, nós explicamos que o nosso principal objetivo com esse projeto é promover a reflexão crítica, abrindo um espaço para diálogo na tentativa de compreender essa realidade que é tão nova para todo mundo ainda, né? Mas também, por vezes, ela acaba sendo até conhecida, se a gente pensar que é comum a gente se esforçar e, ao mesmo tempo, nos frustrar por tentar encaixar a nossa vida a vida de antes nessa que a gente está vivendo agora. Então foram diversas semanas em que a gente teve conversas, debates com professores, pesquisadores e ouvintes de diversos cantos do Brasil. A gente falou de raça, gênero, envelhecimento, saúde, identidade, inclusão. Falamos também de tecnologia, internacionalização, acesso ao ensino, desigualdades sociais, sempre pensando que a nossa intenção não foi trazer respostas prontas, né? Inclusive, olhando para trás, após todos esses debates, a gente ainda vê que tem muitas perguntas, ou talvez a gente tenha muito mais perguntas, né? Dentre elas, qual que é o futuro da educação brasileira? O que a gente aprende com as escolhas que fizemos até agora, com o que temos vivenciado, né? O que precisamos repensar nos próximos meses? Existe um futuro pós-pandemia, né? Talvez essa é a pergunta que não quer calar. Que implicações desse futuro a gente precisa considerar? Eu acho que é impossível a gente ignorar os efeitos da pandemia, né? A teórica Judith Butler, ela, em uma recente entrevista ao website Truth Out, a qual inclusive foi traduzida e publicada pelo portal Carta Maior, ela elenca 2 lições sobre a vulnerabilidade humana que estão escancaradas pela pandemia da Covid-19. Então, a primeira lição, de acordo com a Butler, é descrever uma condição compartilhada de vida social, de interdependência, de exposição e de porosidade. Ou seja, a pandemia, ela reforça como que nós dependemos uns dos outros e como que nós estamos vulneráveis uns aos outros. Ao mesmo tempo, a pandemia da Covid-19, ela nomeia a maior probabilidade que a gente tem de morrer, entendida como uma consequência fatal de uma desigualdade social que já estava disseminada. Ou seja, a pandemia, ela está evidenciando ainda mais as desigualdades sociais que já existem, onde os mais vulneráveis sentem os seus efeitos primeiro. Bom, então como a gente disse, né? Não é possível ignorar os efeitos da pandemia, mas a pergunta que fica então é: há esperança? Essa é uma pergunta que nos assombra, tira o sono, né? Mas ela também nos lembra de um texto, né? Que pode ser encontrado nas primeiras palavras lá do livro do Paulo Freire, publicado em 92, intitulado Pedagogia da Esperança. Nesse texto, o Freire ele divide conosco uma pergunta que fizeram para ele na época, né? Que é a seguinte: mas como, Paulo, uma pedagogia da esperança no bojo de uma tal sem-vergonhice como a que nos asfixia hoje no Brasil?
E no mesmo texto, para essa pergunta, né, para essa indagação, o Freire trouxe algumas linhas depois a seguinte reflexão: não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Bom, com essa frase do Paulo Freire, e sem a pretensão de garantia de respostas certeiras, e também conscientes da relevância do dissenso como espaço para qualquer transformação, nesse episódio a gente recebe 2 convidados para discutir possibilidades e aspectos desse futuro da educação no Brasil. Então estão conosco hoje o professor Linmário Trindade Menezes de Souza e o professor André Luiz Correia. O Linmário é professor titular sênior no Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. Ele também é bacharel em Linguística, mestre em Linguística Aplicada e doutor em Comunicação e Semiótica e livre docente na USP. O seu foco de pesquisa é transdisciplinar e abrange o ensino-aprendizagem de línguas, teoria e prática de letramentos, interculturalidade, teorias decoloniais e teorias de epistemologias do Sul. Desde 2007, ele co-coordena, né, junto com a professora doutora Valquíria Montemor, o Projeto Nacional de Formação de Professores, chamado Novos Letramentos, Multiletramentos e Línguas, que inclui, né, engloba 23 universidades públicas brasileiras. Professor Linmário, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Priscila. E junto conosco está também hoje o professor André. O André é professor de artes no município do Rio de Janeiro. Ele é bacharel em desenho industrial e pós-graduado em docência do ensino fundamental e médio pelo Instituto A Vez do Mestre. O André atuou como professor de ensino fundamental e médio no Instituto São João Batista e no Colégio Curso Intelectus. Ele foi voluntário em diversos projetos sociais de 98 a 2013. E ele também é formador júnior do Aprender em Comunidade, que é uma formação de educadores promovida pela Eco Habitare, que é coordenada pelo professor José Pacheco. Recentemente, no seu post do Facebook sobre como ele tem mediado o processo de aprendizagem de seus filhos em casa, esse post viralizou e deu origem a uma iniciativa que o André chama de Educação Contagiante. André, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter hoje aqui conosco. Obrigado a todos e é uma alegria muito grande poder participar desses debates sobre educação. Ótimo, muito bem. Bom, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para o André, né? Então, se a gente retomar, né, com o que a gente sabe até agora e tentando compreender o que a gente está vivendo nesse contexto atual, né? Você poderia compartilhar um pouco com a gente de como tem sido a sua experiência de ensino remoto nesse contexto de trabalho durante a pandemia? Que dificuldades têm sido enfrentadas por você, pelos seus colegas, né? E o que essa experiência parece dizer sobre a realidade da educação no Brasil? Qual que é a tua visão sobre isso? Caramba, é uma situação muito complicada, porque já se falava em transformação da educação há muito tempo, né? A educação desatualizada, uma educação que não está presente mesmo na vida real dos alunos, que ignora a realidade de cada aluno. Então, de repente, uma hora para outra, a tecnologia, que na maioria dos casos não está presente na escola, principalmente na escola pública, ela se viu como carro-chefe desse processo, né? O próprio celular, que era proibido em muitas escolas, de uma hora para outra virou a salvação de comunicação professor-aluno, né? Então, estamos vivendo uma grande confusão na educação. Os professores estão extremamente sobrecarregados, né? Trabalhando com aulas virtuais. É um processo esquisitíssimo, porque já era difícil fazer um aluno ficar quieto para assistir uma aula de forma passiva, estando presente, né? Imagine agora, em que o aluno é obrigado a ficar em frente a um computador, né? Então, nem todos os alunos estão familiarizados com isso, nem todos os alunos gostam disso. A gente costuma imaginar que todo jovem, todo adolescente adora computador, adora videogame, adora televisão, mas não é isso. Tem alunos que não gostam de ficar em frente a uma tela, e para eles o processo de aulas virtuais tem sido extremamente desgastante. É muito comum eu ouvir alunos da minha esposa falando para ela assim: professor, logo no início, quando ela recebe os alunos, abre a turma e fala: e aí, gente, tudo bem? Aí tem sempre um aluno que diz: professor, eu tô cansado. Porque já assistiu a aula o dia inteiro e ainda tem um horário no final do dia, como
uma aula extra, assim, né, o horário de contraturno, porque os pais estão querendo também que o processo da escola seja continuado, né, do jeito que era antigamente. Então a gente tá vivendo uma confusão muito, muito grande. A dificuldade que eu percebo, e aí eu vou falar como professor de escola pública, né, é o acesso aos alunos mesmo, né. Eu não sei como é que estão os meus alunos, eu não sei nem se algum aluno morreu de contaminado pela Covid, né? Eu não faço ideia de quem está passando fome porque não tem dinheiro mais, porque os pais não estão conseguindo trabalhar. Eu não faço ideia, na minha escola são 1.000 alunos, e por mais que a gente tente manter contato com eles via Facebook, via WhatsApp, nos grupos que a gente criou, a gente sabe muito bem que a participação é pífia e que a gente não tem contato com todos. E isso me preocupa muito, né? Eu tenho conversado com a diretora da escola, eu queria muito que a gente pudesse acessar cada aluno, ligar para ele, de repente até se precisar levar alguma coisa para ele. Eu percebi que alguns professores em algumas escolas fizeram esse movimento, né, de aproximação com as famílias, e eu acho exatamente que o momento que a gente vive seria uma oportunidade muito grande da gente unir escola e família, né? Que justamente está previsto em lei. A LDB diz isso, que é um dever da família e do Estado a educação, né? Inclusive o Estado representado nas escolas privadas, né? Não existe um sistema privado de ensino, existe um sistema de ensino padrão para as escolas privadas e públicas, né? Então deveria haver uma parceria entre as famílias e as escolas. E o que aconteceu é que a gente delegou de tal forma a educação para as escolas, em que os pais não sabem o que fazer agora. Eles estão desesperados. Tem pai abdicando do processo de educação dos filhos, porque não sabe como fazer. E é incrível, porque todos nós passamos pela escola e a gente não sabe como fazer com os nossos filhos. Então é muito surreal que a gente tenha vivido 18 anos num processo dentro de um ambiente, tendo aula, e agora a gente se pergunte: professor, o que eu faço? Ué, faz o que você sabe. Você não sabe dar aula? Dá aula. E os pais ficam: mas não funciona, meu filho não consegue ficar parado, eu tô me irritando com ele. Então, percebe como o processo de aula não funciona? Essa é a grande realidade. Imagina com 30, com 40. É óbvio que não vai funcionar. Se você que é pai e mãe e tem profundo respeito pelo seu filho, e ele tem profundo amor por você, se você não está conseguindo, imagina um desconhecido. Numa sala de aula que às vezes não tem nem luz direito, não tem ar-condicionado, a mesa está toda pichada, a cadeira balança de um lado para o outro, com risco de cair, ou um colega você tem que ficar de olho no seu material, porque se você deixar a mochila em cima da mesa, alguém vai levar o seu estojo, vai roubar o seu celular, vai levar o seu caderno e a sua apostila vai sumir. Então, assim, é complicado, é um ambiente muito agressivo, muito violento, né, de pouca autonomia, o que a gente vê nas escolas tradicionais. Então é um momento, eu tenho assim, torcido muito para que esse momento sirva para que os pais percebam como as escolas estão desamparadas. Elas estão sendo cobradas e continuam, mas não estão sendo amparadas pelas famílias. A gente precisa de parceria. E isso é urgente, já era para estar acontecendo. Eu espero que daqui para frente a gente perceba que a educação ela não pode servir apenas para um aluno ter nota no boletim, para um aluno conseguir um diploma. Aliás, eu fiz uma postagem recentemente sobre isso na minha página, dizendo que de cada 8 alunos que estão matriculados no ensino médio, só um consegue um diploma de ensino superior. Mas a escola continua focando nisso, ou seja, ela ignora 7 alunos. Descaradamente, a gente não cumpre a lei. A lei diz que a educação é para todos. Para todos. Tanto para o aluno que quer ser médico, engenheiro, e o aluno que quer ser surfista como profissional mesmo. Ele quer ganhar campeonatos, ele quer ser skatista, ele quer ser desbravador, ele quer montar um trailer e viajar o mundo inteiro. Sei lá, é para todo mundo. A educação é para todo mundo, não é só para aqueles que querem fazer educação superior ou que querem ter uma profissão que necessite de um diploma. O cara que quer ser que tem uma profissão que a gente considera rebaixada, né, um borracheiro, uma secretária, ele também merece ter uma educação de qualidade. E aí a pergunta é: que educação é necessária para essas pessoas? Que educação é necessária para todas as crianças? Será que o que é fundamental está sendo ensinado no ensino fundamental? E o que é médio? Por que ensino superior? Porque o outro é inferior? Então, existem muitos questionamentos dentro do processo de educação e que a gente pode aproveitar esse momento de pausa para a gente retomar um caminho diferente quando a pandemia passar. Uma coisa que eu fico pensando, André, que vem da sua fala, é exatamente
essa realidade que a gente tem, né, na educação brasileira, e que quando eu olho assim para enfim, conhecidos meus, a minha própria experiência, né, em escola pública também, me faz pensar como o professor ele faz aquilo que ele pode, né? Mesmo agora durante a pandemia, assim, todos os colegas que eu venho conversando assim, é sempre aquele interesse, buscar, tô tentando aprender, tô tentando dar o meu melhor. Mas é tanta coisa para se dar conta, né? O contexto ele é tão complexo e normalmente as escolas recebem tão pouco suporte, né, das políticas públicas, dos nossos governantes, que acaba que a gente acaba que você está remando contra a maré, né? E isso também me faz pensar se durante esse período de crise, né, a gente tem visto essa situação que a gente está vivendo como uma oportunidade de mudança, o que, por um lado, eu gosto de pensar que mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupada se isso não é uma visão um tanto romântica da gente olhar para a pandemia como um momento assim, de oportunidade, né? Agora as coisas vão mudar, coletivamente, individualmente. A pergunta que eu tenho nesse sentido será? E aí eu queria ouvir um pouquinho do professor Limário. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Esse momento, professor, na sua opinião, ele pode de fato ser visto como uma possibilidade de reflexão sobre o sistema educacional que a gente tem no Brasil, no sentido de talvez promover uma ruptura com esse ensino tradicional, bancário, do qual o André inclusive trouxe exemplos? Isto é, a crise, na sua opinião, ela pode nos fazer rever questões educacionais? Ou ela pode, na verdade, ela vai estar promovendo um retorno a essas concepções tradicionais de transmissão de informação e vai acentuar as desigualdades. E claro, né, o meu espírito de esperança também pergunta, né, se esse é o caso, o que a gente pode fazer para fugir disso, né? Como buscar essa transformação da qual o André fala? Bom, como disse o professor André, o que nós estamos chamando de crise escancarou as desigualdades que sempre existiram na educação e que mereceram até agora pouca reflexão por parte das nossas estruturas produtoras de políticas públicas, né? Se essa crise é uma oportunidade ou não, acho que é mais uma oportunidade, e é uma oportunidade enorme, né? Porque, mas depende, para mim, como é que a gente encara uma crise. Se é uma crise vista como um momento de dificuldades, então a gente pode simplesmente achar que vamos parar tudo e esperar passar. Agora, se entendermos uma crise como algo que está nos dizendo que a situação que estava vindo até aqui não estava correndo bem, ou não estava pautada, digamos, em bases muito sustentáveis. Então, sim, a crise é um momento de oportunidade de repensar tudo e de tudo que foi feito até agora e pensar em possibilidades para o futuro. Mas vimos, né, o professor André, como disse, que atua na rede pública, né, gostei, André, do superior e inferior. Eu atuo na rede pública do ensino dito superior, mas que nesse momento está se mostrando muito inferior, porque os professores, né, do ensino superior, na sua grande maioria, desprezaram os meios digitais como instrumento importante, instrumento pedagógico importante. Simplesmente estão dando aquela aula tradicional, que a gente chama de bancária, né, no meio digital agora, né? Então, o professor está lá naquilo que o grande Freire já denunciou décadas atrás como aula bancária, continua agindo assim, né, numa universidade pública supostamente de respeito, com professores supostamente altamente qualificados, mas
né, realmente dá um desgosto ver como, nesse momento, a crise podia nos levar a refletir sobre o que é uma aula monólogo, por exemplo, né? Infelizmente não está ocorrendo isso. Enfim, o que eu vejo, e eu gostei que vocês mencionaram no início, o fato citando a Judith Butler, né, o fato das mortes, né, isso tem mostrado o que nós temos chamado da necropolítica atual, né, que você governa, nós vivemos num sistema onde nós somos governados, né, baseado em quem tem direito à vida ou quem não tem direito à vida, ou quem tem mais direito à vida e quem tem menos direito à vida, né? E isso está se concretizando agora, né, essas desigualdades com as mortes físicas, né? Mas sempre tivemos as mortes simbólicas, por exemplo, desistência dos alunos, discriminação contra os alunos, essas outras mortes da necropolítica, né, as mortes simbólicas sempre existiram. Agora, a necropolítica atual está realmente escancarada, né? E eu realmente não sei como fugir disso, né, porque eu acho que é uma situação complexa. Precisamos primeiro olhar de frente as desigualdades em que o nosso sistema foi construído e como esse sistema mantém essas desigualdades. E se nós não enfrentarmos essas desigualdades, não adianta falarmos em propostas de educação emancipatória, porque quando a gente fala em educação emancipatória, ao meu ver, a gente se coloca fora do sistema de desigualdades, né? E eu me vejo, por exemplo, eu vou emancipar esses alunos vítimas das desigualdades e das injustiças sociais, mas eu ajo como se eu não tivesse uma participação na produção dessas desigualdades e injustiças, né? E eu acho que, vindo aqui dos pensamentos decoloniais, a gente precisa, primeiro, enquanto professor, enquanto educador, precisamos refletir sobre como é que nós contribuímos para essa situação das injustiças. E contribuímos não necessariamente no sentido de fomos nós que criamos isso, mas contribuímos por inação, né? Pelo silêncio, né? Enfim, pela concordância, né? Então, eu vejo, por exemplo, quando respondendo a pergunta como fugir disso, eu tenho dito para os meus alunos, né, que vão agir em licenciaturas por aí, que primeiro precisamos identificar onde estão as desigualdades na nossa atuação pedagógica. Pode ser no programa de ensino que você está aplicando, né? Pode ser em toda a licenciatura, pode ser nas matérias, no programa de cada matéria. E tem uma desigualdade presente, tem uma injustiça presente, porque implica numa escolha de saberes X e na exclusão de saberes Y. Então, nós não podemos simplesmente naturalizar os nossos programas de ensino, as nossas escolhas que herdamos. Precisamos desnaturalizar tudo isso, identificar o que foi excluído, interrogar esses sistemas de exclusão, né, e interrompê-los. Né? Então, para mim, essa é uma atitude que é possível para cada um de nós fazermos no nosso âmbito, que seja na sala de aula específica, ou num grupo de professores, grupo de colegas. Enfim, eu tenho esperança, mas quanto à esperança, eu também gostaria de dizer que não vamos confundir esperança com otimismo, né? Porque
Otimismo é quando você acha que o sistema vai se resolver, o problema, a situação vai se resolver por si só, não precisa dizer nada. Para mim, a esperança é quando você não sabe como essa situação vai se resolver, mas você vai agir para que ela se resolva de alguma forma, né? Sem garantias, mas nós vamos agir. Para mim, a esperança é essa recuperação da agentividade nossa, a nossa possibilidade de ação. Perfeito, eu acho que vocês dois trouxeram pontos muito relevantes e importantes para a nossa reflexão. Eu queria retomar um deles, assim, que, como vocês falaram, né, se a gente quer pensar numa educação que seja de verdade, que promova a emancipação, a gente precisa reconhecer as desigualdades, né? E reconhecer, como o professor Limário falou, reconhecer as desigualdades perpassa também por entender como que nós fazemos parte de um sistema que reproduz a desigualdade. E por vezes a escola ela pode ser reprodutora das desigualdades, né, ao invés de questioná-las. Então a gente também precisa pensar sobre isso. O que a escola está fazendo? Ela está reproduzindo a desigualdade ou ela está questionando, né? Nesse contexto agora da pandemia, a gente vê que as desigualdades que já existiam estão acentuadas, né? Então, estão escancaradas. Então, a gente até se questiona, né? Será que a gente vai poder voltar a uma normalidade? Mas o que é essa normalidade, né? Será que a gente quer voltar a essa normalidade? Será que o que estava posto, né? Tanto no âmbito da sociedade em geral, como da educação, né? Será que esse normal de muita gente... Será que era um normal de justiça social, né? A gente sabe que não. Então, essas desigualdades é porque elas são, na verdade, frutos de um sistema histórico que é perverso, né? E que depende que tenta se manter, né? Para sobreviver. A sobrevivência desse sistema, ela é perpetuada, né? Através da promoção da própria desigualdade. Então, essas raízes do sistema, da estrutura desigual, é muito forte. Então, considerando esse cenário, eu queria perguntar para o André, né, quais são as marcas que, na sua visão, essa pandemia pode deixar na realidade da educação básica, né, pensando num futuro, talvez, num retorno do ensino presencial, né, e o que você acha que a gente precisa repensar nesse sentido, o que os professores e as escolas precisam repensar para esse futuro, talvez esse futuro pós-pandemia? Então, uma das ferramentas cruéis que mostra como a sociedade, como a escola ajuda a manter esse sistema é a nota, né? A nota. Por exemplo, eu não gosto de falar sobre nota em sala de aula. Eu não gosto de focar nisso. Porque eu estou muito mais preocupado que o aluno esteja aprendendo do que ele tenha uma nota. Porque vários alunos têm nota e passam e são analfabetos, né? Atualmente, segundo a pesquisa que eu fiz, no ensino superior, a gente tem um de cada 5 alunos sabe efetivamente ler e escrever e entende o que acontece na pesquisa que ele faz, né? Então, é muito pouco, um número muito pequeno de pessoas que saem da escola alfabetizado. Então, eu não posso ficar me preocupando com nota. Nota, aquele número não diz nada, né? Eu costumo até dizer sobre isso, né? Um aluno que tira 7, eu falo para os professores, o Pedro tirou 7, a Maria tirou 7 e a Joana tirou 7. Um porque colou, outro porque passou mal, tiraria 10, mas naquele dia ele estava mal, e o outro que geralmente tira 4, mas decidiu estudar na última hora e tirou 7. Ou seja, um seria 4, outro seria 0, outro seria 10, mas todos foram 7. Esse 7 não me diz nada, porque ele não me conta a realidade do aluno. É um número muito mentiroso, né? E é um número de controle também, né? Os professores utilizam a nota como uma forma de coação sobre os alunos, né? Então, se um aluno experimentar peitar um professor, é muito comum o professor se sentir ofendido, né? E passar a perseguir o aluno, né? Tendo um olhar mais crítico na hora de corrigir a prova, de corrigir um trabalho. Ele vai começar a ser mais exigente com aquele aluno. E os alunos sabem disso. Então, eles ficam muito preocupados em não ofender o professor, não por educação, mas para não serem prejudicados. Isso já mostra muito como funciona a nossa sociedade, né? O medo que a gente tem de peitar o sistema e de tomar uma bala de borracha no olho e ficar cego. A gente sabe o que acontece quando a gente vai fazer manifestação.
quando a gente vai brigar por alguma coisa. A gente corre risco. O aluno entende desde cedo que existe uma hierarquia e que ela deve ser respeitada, não por autonomia, tá? Mas por heteronomia. Uma regra que é criada sobre ele e é imposta sobre ele. Então, nesse momento que a gente está vivendo, o professor está com a dificuldade de fazer uma avaliação real do aluno. Por quê? Ele não está convivendo mais com o aluno. Né? Seria burrice achar que um aluno está de fato aprendendo porque ele respondeu uma série de questões num teste online e que o professor mandou e acha que isso vai resolver, que isso vai garantir uma avaliação correta. Não, é uma avaliação muito falsa. A gente precisa romper com essa forma que a gente tem de avaliar. A gente ainda continua focando demais na avaliação quantitativa, né? E não uma avaliação de portfólio de projeto, uma avaliação qualitativa, uma avaliação continuada. E toda vez que a gente fala sobre isso na escola, os professores trazem as mesmas questões. Mas como que eu vou fazer isso com 30 alunos? Mas como que eu vou fazer isso se eu tenho só 50 minutos de aula? Por quê? Porque a escola inteira está esquisita. O modelo de escola está esquisito, tá totalmente ultrapassado. É por isso que quando a gente tenta criar mudanças, elas não se encaixam na escola. Porque a escola, numa visão geral, ela tem muita coisa para ser transformada. Então, o senso crítico que os professores, os alunos e os pais deveriam ter nesse momento de crise é de perceber todos esses pontos que favorecem a permanência de um sistema de desigualdade dentro da escola. Por exemplo, qual é a escola, quantas escolas nós conhecemos que permitem que os alunos deem sua opinião sobre como a escola deve funcionar? Quantas escolas públicas têm um conselho escolar formado por pais que decidem como o dinheiro vai ser investido e não o diretor da escola? Onde que a democracia e a sociocracia são efetivamente reais em ambientes escolares? Quando um aluno vai reclamar com o professor, geralmente o professor dá ouvido a essa reclamação ou não, ou abafa essa situação. Né? O aluno tem voz dentro da escola, de fato. Quantas escolas têm grêmio estudantil funcionando efetivamente? Assim, por melhorias na escola, por decisões no sistema de funcionamento da escola. Quantas escolas? Então, assim, a gente percebe que a democracia que a gente quer na sociedade, ela nem mesmo é ensinada na escola. O aluno nem conhece a Constituição Federal, nem conhece a LDB e muito menos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não sabe nem quais são os direitos dele enquanto cidadão menor de idade, mas não conhece. Então a gente nem dá importância a isso porque a gente tem medo. Assim como os políticos têm medo que o povo seja educado e saiba dos seus direitos, né, os professores, a escola, o sistema escolar tem medo que as famílias e os alunos saibam dos seus direitos e possam exigir deles coisas diferentes. Mas esse sistema ele foi criado por nós, sociedade. Ele não foi imposto. Ele não é como a gravidade. A gravidade a gente não tem como lutar contra ela. É uma lei natural. Mas o sistema escolar ele foi inventado por nós. Então, se ele foi inventado por nós temos o direito de reinventar uma coisa melhor. Se essa coisa está ultrapassada, isso deve ser feito. Não tem que ter medo disso. A gente não pode ter medo de questionar paradigmas. A gente tem que permitir esse processo vivo de questionamento, de verificação, de avaliação, para perceber isso está dando errado, isso está dando certo. Mantenha o que está certo por enquanto e vamos mudar o que está errado. Então, eu percebo que nesse momento, eu acho que as escolas e as famílias, né, juntos, e os alunos, inclusive, quando eu falo família, eu falo os responsáveis, mas falo os alunos também, deveriam estar trabalhando juntos para perceber o que já não estava funcionando, o que a gente deve mudar. Uma coisa que eu fico pensando, André, acho bem interessante tudo isso que você está trazendo, porque realmente, né, essa agência do professor e inclusive usando o termo que vocês trouxeram antes, né, esse heroísmo do professor que vem ficando bem claro, né, na nossa realidade agora, assim, o professor tem tentado dar conta, né, ele busca fazer o seu melhor, mas realmente, muitas vezes, ele acaba sendo podado pelo medo, né? Sua própria vontade, seu próprio interesse tem a ver com esse medo, com esse não acreditar ou em si mesmo, ou na possibilidade de algum tipo de mudança, de transformação e por aí vai. Mas eu acho que é importante a gente também deixar claro e ressaltar
a responsabilidade muito grande que os nossos governantes têm, que as políticas públicas têm, né, de oferecer suporte, oferecer espaço para qualquer tipo de transformação, né? E isso, claro, é uma coisa que nós, enquanto cidadãos, a gente precisa exigir, né? Que a gente precisa, eu concordo contigo, a gente precisa levantar a nossa voz, né? Mas a gente não pode desresponsabilizar ou esquecer dessa responsabilidade, né? Que as políticas públicas têm, que os nossos governantes têm nesse processo, né? Eu acho que isso é bem importante. Em outro âmbito, né, que eu também fico me questionando enquanto professora do ensino, entre aspas, superior, né? Eu também gostei muito desse questionamento que o André fez. Uma coisa que eu fico me questionando também nesse sentido é o papel que a universidade tem, né? Porque às vezes é muito fácil, a gente está ali, enfim, né, fazendo todo esse processo de transformação, de formação desses professores que vão depois atuar na escola, mas a realidade da escola muitas vezes é outra, né? E esse professor, ele chega naquela realidade, ele não sabe muito bem como agir e ele acaba, enfim, reproduzindo aquilo que ele foi exposto quando ele era mais novo, ou achando muito difícil, como o André coloca, ou tendo medo de fazer alguma coisa de diferente, e ele acaba aceitando o que está posto, né? Então, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido para o professor Limário e tentar refletir um pouco sobre o papel da licenciatura, da formação de professores, né? E também fazer uma conexão nessa pergunta com a questão do que a gente está vivendo agora, que é a pandemia, também pensando, né, nesse contexto pandêmico. Então, se a gente considerar tanto a realidade da pandemia e considerar, como vocês mesmos já colocaram, as desigualdades que já eram pré-existentes, né, que só estão sendo escancaradas, eu queria ouvir do professor Limário qual que é o papel dos cursos de licenciatura na formação desses professores, né? O que a gente precisa, enquanto formador, reconsiderar, né? Daqui por diante, repensar e, importante também pensar quais os cuidados que a gente tem que ter nesse processo, né? E aí, considerando a formação e a linha de pesquisa do professor Limário, eu gostaria de saber como que uma perspectiva crítica e decolonial pode ajudar nesse processo de reflexão sobre os próximos caminhos que a gente vai seguir enquanto formadores de professores. Ok, Priscila, nossa, que pergunta enorme. Mas tem tudo a ver. Começando pelo fim, o que isso tem a ver com a pandemia? Eu acho que tudo que nós temos discutido até agora mostra que a crise da pandemia, na verdade, é uma crise maior, né? Que eu chamaria de crise do paradigma da modernidade. Então, a pandemia tem a ver com mudança climática, tem a ver com o nosso desprezo aos recursos naturais, o desprezo aos povos indígenas, enfim. Se a gente recuperar um pouco o que seria essa modernidade, né, que nos trouxe a esse ponto, essa é um tipo de pensamento que criou a ideia da ciência, né? A razão e a ciência, separou a mente do corpo, então supervalorizou o aspecto cognitivo, criou o conceito, porque não podemos esquecer historicamente que a modernidade surgiu junto com a expansão colonial da Europa, e o surgimento do capitalismo. Então, a modernidade não só produziu a razão e a supervalorização da ciência, mas também o capital e a ideia a lógica de extrativismo. Uma vez que a modernidade implementou ou implantou uma série de separabilidades, que é o que vem com o que aprendemos com a metodologia científica, né? Primeiro, nós temos que analisar um fenômeno e depois sintetizar, depois de entender como as partes funcionam. Mas já tiramos, já quebramos o fenômeno natural que era um todo em partes.
e aí acabamos enxergando cada parte em sua unicidade e perdemos a visão do todo. Isso tem se repetido em vários níveis e gerou essa coisa que chamamos de crise da modernidade, ou do paradigma da modernidade. E a pandemia faz parte disso, né? Então, uma das coisas curiosas que nós temos visto no nosso cenário nacional, ou até global, né? Essa falsa dicotomia entre ciência e política, né? Se vamos agir de acordo com a ciência, vamos agir de acordo com a política. Na verdade, era economia e não política, né? Então, as políticas dos vários ministérios de saúde em nível internacional estavam se informando com a ciência. Mas precisamos perceber que a ciência não sabe. Por isso que nós estamos nessa pandemia, né? Porque nós chegamos nesse ponto da crise de perceber ou de ficar escancarada a situação da ciência como algo que estuda o desconhecido e não algo que já sabe, né? Então, com isso, podemos os efeitos para nós na educação e na escola são justamente, né, o professor André estava mencionando na escola da Ponte o conceito de as várias experiências finlandesas de salas de aula sem muros, né, salas de aula, outras experiências, salas de aula com grupos de alunos bastante heterogêneos em termos de idade e de interesses. Enfim, essas são tentativas de recuperar aquilo que a modernidade excluiu, que é o holismo, né? O olhar para o todo, a não separabilidade, a interconectividade, né? O que nós não estamos pensando nessa pandemia toda é como é que chegamos nisso e qual foi o nosso papel como humanos, porque nós, como humanos, a modernidade nos promoveu, né, ao plano divino em relação ao resto da natureza. Então, precisamos nos abrir a outros saberes, até os saberes não humanos, né? Isso pode gerar um certo estranhamento. Outros saberes que não estão incluídos na chamada ciência, porque não vamos esquecer que aquilo que chamamos de ciência é a ciência europeia, portanto, a ciência ligada a um determinado grupo de culturas localizados num determinado espaço geográfico, excluindo com isso, né, os saberes de centenas, se não milhares de outras culturas, de outros espaços geográficos. Enfim, como lidar com o plural, com o heterogêneo, né? Eu acho que isso está o aspecto pedagógico mais premente nessa crise que nós estamos vivendo da pandemia, que é a separabilidade, ou quer dizer, cada um por si, né? Ou a coletividade, né? Será que não podemos entender a coletividade como um grupo, um aglomerado de seres heterogêneos? A coletividade não é uma coisa homogênea, né? Então, são esses momentos que temos que essa é a oportunidade de pensarmos tudo isso, como é que o pensamento, várias teorias decoloniais falam sobre a necessidade de pensar a modernidade como nós fomos coniventes com a modernidade e que nos tratou como vítimas e nos produziu como seres inferiores. Então, por isso que, apesar de estar numa universidade de elite, entre aspas, essa universidade não faz grande coisa a não ser repetir
né, modelos, paradigmas coloniais herdados historicamente, né, de sistemas de extrema desigualdade e injustiça. Então, o nosso sistema escolar reproduz todas essas injustiças que herdamos da modernidade. Então, é a hora de pensarmos tudo isso. A lógica, voltando para o que o André estava falando das nossas tão naturalizadas, os nossos tão naturalizados sistemas de avaliação, isso é de novo a lógica do extrativismo da modernidade. Nós vamos tirar tudo, quantificar tudo que o aluno aprendeu. E vocês que são professores de língua estrangeira, vocês sabem muito bem como isso funciona numa sala de aula. Quem tira nota 10 numa sala de aula de língua estrangeira? Aquele que fala bem ou aquele que aprendeu mais? Né? Porque aquele que fala bem pode ter começado o curso falando bem, então ele não aprendeu nada. Né? Enquanto que aquele que fala mal, mas começou sabendo nada, aprendeu bastante. Né? Então, essas lógicas de avaliação nós precisamos mudar, desnaturalizar isso. E esse é o momento. Com certeza. Sim. Eu concordo. E eu costumo dizer para os professores o seguinte, que existem duas lutas, duas batalhas, ou dois campos de atuação, o sociopolítico e o pedagógico. Então, a gente transformar a escola é uma coisa, e a gente lutar por dignidade dos professores ou por melhoria do investimento na educação é outra coisa. A gente faz uma coisa e faz a outra. Não significa que se a gente está fazendo uma, a gente tem que deixar de fazer a outra, entendeu? É que quando eu falo sobre transformar a escola, afinal de contas, eu sou um agente da escola, meu aluno é um agente da escola, o diretor é um agente da escola, o pai e a mãe são agentes da escola. Quando eu falo de transformar a escola, eu estou falando desses agentes, né? E se um político tenta abafar esse processo, eu preciso entrar no outro campo, que é o campo sociopolítico, entendeu? Mas o campo pedagógico, ele tá lidando com regras que estão dentro da legislação da educação, entendeu? A gente vai falar de BNCC, LDB, ECA, Constituição Federal, entendeu? E isso já está posto, já está escrito, já tem as portarias municipais, né, as leis federais e estaduais. A gente usa isso como base. Então, é possível fazer porque outras escolas já fizeram, entendeu? Já estão fazendo diferente. Por isso é que eu costumo diferenciar isso. São dois campos de batalha diferentes. Ligados, mas diferentes. Concordo contigo, André. Eu acho que sem dúvida, o professor ele precisa se reconhecer como agente, né? E isso perpassa, inclusive, por esse processo que o professor Linmário está trazendo, de a gente começar a olhar para trás mesmo, né? Por que estamos aqui, né? Não é por acaso que estamos aqui, né? A gente precisa começar a refletir sobre os caminhos que, enquanto sociedade, percorremos e onde nos colocamos, né? De acordo com as escolhas que a gente fez, para daí realmente poder repensar e agir, né? Eu concordo contigo, a gente precisa retomar a nossa agência e partir da transformação individual mesmo e coletiva em escola, né? Nós estamos nessa pandemia, vocês devem ter visto várias propostas que vêm de fora de educadores que trabalham com os meios digitais, né, dizendo que agora é o momento de acabar com a escola pública, né, porque o aluno funciona melhor trabalhando em casa, esse é o sujeito que mais precisamos. E eu queria recuperar para esse tipo de proposta esse aspecto político, né, essa questão da responsabilidade pública pela educação. A educação não senão vamos cair nas propostas de homeschooling dos Estados Unidos, né? Então eu tenho e precisamos resgatar o valor público da educação, né? O aspecto da cidadania que não vai ser desenvolvido da mesma forma no aluno individual sozinho com seus recursos em seu âmbito.
doméstico. Outro aspecto é como essas propostas não levam em conta o fato de que, na nossa realidade, eu digo isso porque tem muito brasileiro está sendo seduzido por esse tipo de proposta. O nosso público não é o mesmo que o público deles. Então, ter acesso a todos os meios digitais implica em ter acesso a recursos, né? Então, isso elimina a responsabilidade pública de garantir esse acesso, e vai acabar sendo nada mais do que mais uma proposta de privatização da educação, né? Que, aliás, que é a moda de hoje, né? Acho que uma palavra-chave que tem aparecido nas falas tanto do professor André quanto do professor Linmário é a transformação, né? E a gente vê aqui nesse contexto da pandemia que a transformação se faz necessária, né? E é algo que a gente não pode nem evitar nesse contexto. Então, eu queria dar 2 exemplos que vocês trouxeram recentemente, né? Então, o professor Linmário, em uma live feita no mês de maio, que você participou, você falou um pouco sobre a pandemia e os hábitos de consumo e como os hábitos de consumo mudaram, né? E também falou sobre como essas mudanças têm a ver com as novas e imediatas necessidades que surgiram. Então, como o efeito do consumo de produtos, por exemplo, antes eram uma necessidade, agora não são mais, né? Temos novas necessidades, novos hábitos, né? E você usou essa relação para exemplificar possíveis transformações resultantes da pandemia, né? Que são inevitáveis. Você, André, em um dos seus posts nas redes sociais, um post que viralizou no Brasil, você falou sobre como tem tentado trazer um novo olhar para a educação dos seus filhos na sua casa, tentando repensar o estudar, o ensino remoto, tentando fazer isso de uma maneira que seja significativa, né? E como você mesmo chamou, de contagiante. Então, também temos um exemplo de uma transformação nesse novo contexto, né? Então, a ideia que fica é essa de que a transformação é necessária, ela é urgente nesse momento de crise e também, talvez, até um caminho sem volta. Por outro lado, como vocês também trouxeram, ser professor no Brasil, nos últimos tempos, não tem sido fácil, né? Então, acho que a gente gostaria de voltar um pouco nessa pergunta que foi lançada para Freire lá em 92, que a gente mencionou no início do episódio, que é o seguinte: como transformar se estamos ocupados lutando para manter os direitos já adquiridos, né? É possível a gente seguir em frente quando as nossas energias ainda estão majoritariamente, principalmente concentradas no não retrocesso, na sobrevivência, né? Então eu queria saber, talvez podemos começar com o André, falando um pouquinho sobre essa questão. Eu sou um professor meio suspeito para falar sobre educação, porque eu tive contato com o meu primeiro vídeo do José Pacheco antes de ser professor. Então, quando eu me tornei professor, eu já entrei questionando, entendeu? Eu não entrei no sistema. Primeiro porque eu não atravessei a licenciatura que a maioria dos professores atravessa, né? Então, eu sou formado em desenho industrial e fiz uma licenciatura em pós-graduação de 1 ano. Então, eu convivi com pessoas que queriam ser professores, mas efetivamente não conheciam muito sobre educação. Eles queriam aprender, mas eu já estudava educação antes, né? Eu já lia sobre educação antes de fazer essa pós-graduação. Então, eu entrei nesse sistema, nesse percurso da educação, eu lembro da minha primeira participação num conselho de classe, numa escola particular que eu trabalhei, a primeira escola que eu trabalhei. Eu lembro dos professores no primeiro conselho de classe, assim, acho que o terceiro bimestre, decidindo quais alunos já estava previsto que iriam reprovar, né? E eu falei assim, pedi a palavra e falei assim, mas é isso? Vai ser isso? Porque eu vi os professores citando os problemas desses alunos, mas foi feita alguma coisa? A gente vai tentar fazer alguma coisa para resgatar esses alunos? Tem algum professor responsável por isso? E o silêncio foi geral. Coordenadora,
psicóloga, diretora, professores, ninguém falou nada. Ninguém. Eu falei, peraí, então a gente está testando a falência do nosso sistema, a gente está errando e está prejudicando o aluno. Nós somos os especialistas, né? Então, desde daquela época, né, 2009, eu entrei em salas de aula sempre com a proposta que me inspira muito pelo Jean-Jacques Rousseau, no livro Emílio, que é de permitir que meu aluno, não importa que profissão ele tenha, mas que ele seja uma pessoa digna, uma pessoa que pensa. E eu lembro de um amigo meu que viajou para Cuba e ele me contou que estava esperando a van para fazer um determinado passeio turístico lá, e ele estava hospedado em um edifício, e quando ele estava esperando a van, ele estava no pátio daquele edifício, né? No jardim. E aí o porteiro do edifício perguntou para ele de onde ele era. Ele disse que era do Brasil. E aí o porteiro do prédio começou a conversar com ele sobre política. E ele falou, caramba, ele sabe mais de política do Brasil, do meu país, do que eu. E começou a citar políticos famosos, começou a citar processos históricos e tal. Ele ficou assustado. Ele falou, meu Deus do céu. Porque a gente sabe que lá em Cuba a educação é mais universalizada, né? Ela permite um processo menos de hierarquização e muito mais de um processo de desenvolvimento pessoal, né? Independente da carreira que você vai ter. Mas eu não posso opinar sobre Cuba porque eu não estudo sobre Cuba. Então eu estou só citando um exemplo que me fez pensar muito sobre a educação que a gente tem tido no Brasil, né? E muitos alunos meus da escola pública, que os pais são, sei lá, serventes, motorista de ônibus e tal, eles sonham com os mesmos sonhos que os meus alunos da escola privada tinham, né, de ser, sei lá, astronauta, presidente do Brasil, médico e tal. E eles não têm ideia do gap, né, do buraco, né, avassalador que existe entre a realidade de quem vem da escola pública e de quem já tem o caminho trilhado porque o pai já é empresário de uma multinacional e tal, e que vai abrir as portas para ele com contatos, etc. Então, e eu fico falando para os meus alunos para eles perceberem que existe essa fossa e que ela precisa ser transformada, né? Então, tudo isso me fez questionar no momento em que a escola dos meus filhos decidiu trabalhar com aulas virtuais, me fez questionar se era isso mesmo que eu achava que deveria ser feito com eles, né? Por isso que eu fui tentar um outro caminho, né? Eu quero contar para vocês uma história bem, bem interessante que aconteceu recentemente, né? Eu estava tomando banho com a minha filha, ela tem 5 anos, e aí, no final do banho, a gente já estava terminando o banho, né? Ela virou para mim e falou assim, pai, o que é isso? E eu estava tirando o sabão do olho, e não sei para onde ela estava apontando. Aí eu abri o olho e ela estava apontando para mim. E aí eu falei, o que você está perguntando? E eu não sabia se ela estava apontando para o meu pênis, para um pelo, para minha perna, para minha virilha, para o meu saco. Eu não sabia, né? E desculpa eu estar usando esses termos, né? Porque eu não tenho medo de usar os termos que são o coloquial mesmo, né? Eu não gosto de falar pintinho, piu-piu, perereca. E aí eu não falo isso com os meus filhos. E aí eu falei assim, o que você está perguntando? Ela falou, isso aqui, ó, isso aqui. E ela estava apontando para o meu saco. E aí eu perguntei, isso é o meu saco, filha. Mas o que tem aí dentro, pai? Eu falei, aqui tem 2 testículos. Tem esse aqui, o da direita, e tem esse aqui, o da esquerda. Aí ela falou assim, mas por que eu não tenho? O meu irmão tem? Eu falei, tem, ele tem também. Mas por que o dele é pequeno? É porque ele não é adulto, filha. Ah, e eu não tenho porquê. Eu falei, não, você tem, filha, tem sim. Só que os seus testículos se chamam ovários e eles ficam dentro de você. Os meus ficam do lado de fora. Aí ela fez assim, e botou a mão na barriga. Entendi. Beleza, ela botou água no rosto, secou o rosto e falou assim, ô pai, da onde vem a chuva? Eu falei, vamos investigar. E como é feito um lençol? Vamos investigar. E dali surgiram 6 ou 7 perguntas maravilhosas, em que eu saí do banho correndo e pedi para minha esposa, anota, senão eu vou esquecer. Eram 7 perguntas maravilhosas, tá tudo anotadinho no nosso e-mail.
que a gente vai começar a fazer um processo de investigação com a minha filha. Ao invés de cortar a curiosidade da minha filha, eu permiti que ela fizesse a pergunta. É da mesma forma que eu gosto de trabalhar com os meus alunos. Permitir que eles façam perguntas. Não ter medo da curiosidade. Não ter medo do meu aluno questionar. E não ter medo de eu poder estar errado. Permitir a liberdade de pensar, o senso crítico do meu aluno. Isso é muito importante. Muito importante. Porque a gente acaba prestando um grande desserviço a esse processo de formação humana quando a gente poda ao aluno a liberdade que está prevista na LDB, que é a liberdade de pesquisar. Isso está na lei. O aluno a educação deve ser feita com liberdade de pesquisar. Mas quando eu chego para o aluno e determino o assunto que ele tem que pesquisar, o grau de profundidade que ele tem que ter, e inclusive digo quais são as fontes que ele deve usar, eu praticamente engessei o processo. A gente pode permitir que o nosso aluno faça pesquisa. E cada aluno vai pesquisar com a sua profundidade. Tem aluno que não se interessa tanto por um determinado assunto histórico e outro que vai querer desdobrar aquela pesquisa em vários outros assuntos que não só estarão dentro do campo da história e acabarão migrando para física, para matemática, para linguagens, etc. A gente deve trabalhar desse jeito porque dessa forma a gente permite que o aluno aprenda a aprender. Ele aprende a pesquisar, ele aprende como se dá o processo de entrelaçamento de informações. Afinal de contas, a gente vive num mundo da internet, né? Todo mundo tem gigas, terabytes de informação dentro do bolso, dentro do seu celular. Basta sacar o celular. Mas é incrível como poucas pessoas estão ainda familiarizadas com a pesquisa, com a possibilidade de entender como se faz uma pesquisa, como se entrelaça um processo de concatenação de ideias e informações. Por isso que no momento que a gente está nessa pandemia, imagine se você... Por exemplo, eu cheguei agora para meus alunos e postei esse seguinte trabalho. Eu fiz algumas perguntas sobre a comunidade em que eles estão. Por exemplo, qual o nome da sua rua? Por que essa rua tem esse nome? Quem é essa pessoa que dá nome à rua? Ou esse fato, ou enfim, o que é isso? Né? Qual é o significado desse nome? Quantas pessoas moram na sua vizinhança, ou seja, do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, né? Se você mora em apartamento ou em casa, não sei. Mas quantas pessoas moram? Elas são brasileiras, são imigrantes, vieram de outro estado, tem cachorro? Se não tem cachorro, tem algum animal de estimação? Se não tem por quê? Porque é problema de alergia ou não podem ter por algum outro motivo? Investigar. A gente começa com coisas simples e permite que a criança vá investigando e aprendendo como se dá esse processo de investigação, que é o processo de pesquisa, que é o processo histórico da humanidade de entender observando, né? É a filosofia purinha de você observar um fato e investigar aquilo para criar ciência. E aí a gente tem visto, e eu critico os professores, meus colegas de ciência, eu falo para eles assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendo a ideia da Terra plana avançando cada vez mais no mundo. A gente está prestando um desserviço fazendo ciência na base da decoreba. Aí fala para os professores de filosofia, pelo amor de Deus, filosofia com decoreba não. Olha o que está acontecendo no mundo, as pessoas estão duvidando de informação científica. A gente precisa desenvolver o senso crítico nas pessoas. Não dê resposta, faça perguntas. Deixa o aluno investigar e traga novas perguntas para que ele possa testar se aquilo que ele pesquisou é confiável. Se ele não aprender sozinho, ele não vai firmar esse conhecimento pro resto da vida. Se a gente der a resposta, o aluno não aprende. Ele esquece, porque não tem significado, não partiu dele. Entendeu? Então, esse processo que eu vivenciei com os meus filhos tem sido exatamente isso, estimular neles a capacidade de investigação, de curiosidade, manter viva essa chama neles, que é a chama da ciência, do pensamento científico, do senso crítico. Bom, você me citou falando em transformações. Eu acho que as transformações podem ocorrer, como o professor André acabou de falar, através de um processo de investigação, mas eu acho que tão importante quanto um processo de investigação é um processo que eu entendo também como o processo de desenvolvimento do senso crítico, é de desnaturalização. Quando a gente investiga, a gente parte do princípio de que eu vou saber aquilo que eu não sei. Mas tem outro aspecto. Eu preciso questionar aquilo que eu acho que eu sei.
aquilo que me foi ensinado como natural. Então, eu acho que se tanto a investigação quanto essa questionar a naturalização são caminhos para a transformação. Senão, essas transformações que muita gente tem vivido durante essa pandemia, quando não passam por um processo de reflexão, eles não percebem que houve uma transformação, né? Então, o processo de reflexão que eu me refiro, como eu chamei de desnaturalização, é de pensar levar a crianças, mas não dá para fazer isso com a criança que ainda está aprendendo sobre o mundo, né? Então, por que você pensa do jeito que você pensa? E você você leva a criança a uma desconstrução histórica que ele vai dar a resposta que é outra resposta pronta que ele aprendeu, que estará baseada em outra resposta pronta. Quando você começa a questionar isso, a criança percebe que ele está tomando por pressuposto coisas que ele realmente nunca pensou e simplesmente aceitou. Então, isso é outro tipo de processo de pesquisa que eu chamaria um processo de pesquisa para trás e não para frente. Ou seja, pesquisa o tal de já sabido e não o não sabido. Eu acho que isso, para mim, é o ensino crítico muito importante. E especialmente hoje, quando o que está em pauta é a questão do racismo e antirracismo, o que está acontecendo no norte global, essa derrubada de estátuas de personagens históricos, que estavam envolvidos em práticas racistas, muita gente não consegue entender isso. Mas são figuras históricas, coitados, nós estamos mais vivos, não vamos acabar com a nossa história, né? Mas para entender o racismo como um processo estrutural, que é a coisa mais difícil de entender, porque a resposta mais frequente ao racismo é que eu não sou racista. Eu tenho até amigos negros, né? Senão é personalizado, é individualizado. Para entender o racismo como algo estrutural, você tem que abordar o aspecto histórico e o processo de naturalização, né? E o que os movimentos negros têm feito de mudar a terminologia, não falar mais em escravo, mas em pessoa escravizada, que ninguém é escravo por natureza. Então, esse processo crítico, que é uma pesquisa, que eu chamo uma pesquisa para trás, é tão importante quanto a pesquisa que aprendemos com a ciência, que é uma pesquisa para frente, né? Ou de questionar o aparentemente natural. Essas falas de vocês me lembrou muito o que a gente discutiu lá no primeiro episódio, a ideia trazida por Freire do processo de conscientização, né? Porque o Freire, ele fala, né, de como você tem tanto para esse processo de conscientização crítica de fato acontecer, você precisa passar por um momento onde você está tomando consciência do que existe e por que existe, né? Então, tem muito a ver com isso, que esse processo investigativo para trás que o professor Limário está trazendo, e, ao mesmo tempo, tem um momento da agência, né? Que não necessariamente acontece um após o outro, né? É realmente um processo fluido. Mas esse momento da agência também é um momento onde você vai buscar com as suas próprias, curiosidade, interesses, tu vai buscar agir sobre esse contexto que você está passando a entender, né? Então, eu acho bem interessante a gente fazer essa retomada lá do primeiro episódio, porque realmente é isso que fica, né? De tudo isso que a gente tem discutido durante esse tempo. Muito bem lembrado, porque uma das coisas que o Freire fala a esse respeito, ele diz que quando nós estamos aprendendo, estamos no mundo e com o mundo, né? Estamos no mundo no sentido que eu estou aprendendo sobre algo que está
diante de mim, na minha frente, né? Mas a maneira em que eu vou aprender sobre essa coisa, ou vou pesquisar essa coisa que está na minha frente, que está no mundo comigo, vai depender também da minha bagagem cultural, dos saberes que eu trago para esse momento, que é esse que ele chamava de estar com o mundo, né? Eu trago por esse momento da aprendizagem o mundo de saberes que eu aprendi, que me formataram, né? E que vão afetar a maneira em que eu investigo ou construo um saber sobre essa coisa ainda desconhecida para mim. Então, essa complexidade que forma parte do processo de conscientização é muito importante. Sem dúvida. E eu acho que é isso, o principal aspecto desse episódio, né? É a mensagem que fica, assim, essa ideia de que a transformação que a gente tanto necessita na nossa educação no Brasil, ela não vai ser fácil, ela não tem sido fácil, né? A gente não tem como ignorar as desigualdades, a gente não tem como ignorar as dificuldades, enfim, mas ao mesmo tempo é momento, é necessário, né, que a gente inicie ou dê continuidade, enfim, a esse processo de transformação através da nossa própria agência enquanto professores, né? E aí, pensando nisso, eu gostaria de ouvir de vocês, para finalizar, se vocês têm algum recado para esses professores que nos ouvem, exatamente nesse sentido, né, de que a gente possa então pensar o que fazer com tudo isso que a gente tem vivenciado até agora, pensando nas experiências que a gente já teve antes da pandemia, durante a pandemia, né? O que a gente pode dizer para esse professor para que ele continue, né, nessa luta, para que ele, enfim, consiga se armar, eu não gosto muito dessa palavra, mas que ele consiga se cercar, né, de escolhas e de capacitações, enfim, para que ele consiga dar continuidade a todo esse processo tão necessário na nossa sociedade. O recado é algo com o qual nós começamos falando de esperança, e eu diria que nós precisamos manter essa esperança, mas eu vou citar um filósofo norte-americano que fala em esperança radical. O que seria uma esperança radical? Não é uma esperança simplesmente no sentido de um otimismo, vamos sair dessa, não. Esperança radical é quando você não aceita a imobilidade diante de uma situação que aparentemente não permite nenhuma atuação possível, mas você persiste em tatear no escuro, apesar do escuro ser bem escuro, você persiste em tatear no escuro buscando uma saída. Então, a esperança em algo, essa esperança radical, esperança em algo que nós não sabemos formular ainda, ou uma esperança que, para implementá-la, ainda não temos os instrumentos possíveis formulados. Mas não deixa de ser um chamado à agência, à atuação. Caramba, que difícil. Um recado para os professores coragem, insatisfação, sintam insatisfação. Uma qualidade dos artistas é justamente nunca estarem plenamente satisfeitos com as obras que eles fazem, eles querem sempre fazer melhor, né? Que a gente tenha esse espírito proativo, questionador, de investigação do que há de desatualizado, né? De antiquado na educação, e que a gente perceba o que já foi feito que vale a pena ser mantido e melhorado também, como o Mário Sérgio Cortella gosta de falar também sobre o que é velho e o que é antigo. Que a gente tenha uma visão humana, inclusive dentro da ciência, como o Rubem Alves tanto defende, que a gente se preocupe com uma educação que coloque a formação do indivíduo
de todas as suas faculdades plenas, assim, né, de todas as suas capacidades ou aquelas que ele desejar, né, emancipar, que a gente foque nisso, ao invés de conteúdos que vão ser esquecidos depois de 2, 3 semanas, que a gente não forme mais, que as escolas não se preocupem apenas em formar, principalmente no ensino médio, alunos que saibam fazer provas, né, vestibulares, concursos, que eles saibam, acima de tudo, serem cidadãos, que lutem, inclusive, pela educação, pela escola pública, gratuita, que eles entendam o seu papel como cidadãos, como agentes políticos da sociedade. Torço muito para que os pais percebam como as escolas, os professores precisam de ajuda deles, dos pais também, e não de críticas, né, não de cobranças que muitas vezes são fundamentadas em achismos, em embasamentos cruéis no modelo capitalista, como educação, vendo o aluno como um cliente do professor, que os professores não se sintam acomodados. O Rubem Alves tem um livro que ele fala que ostras felizes não fazem pérola. É preciso que um grão de areia entre na ostra para que ela se sinta incomodada em não ser ferida, e que aquilo obriga ela a criar uma pérola, que é alguma coisa bonita para a gente, né? Então, a zona de conforto, ela não nos ajuda a construir coisas maravilhosas, eu diria assim, né? É preciso sair da zona de conforto. Então, se a escola está na zona de conforto, se existe já uma repetição que já dura séculos de um processo mecânico, né, de um processo de formação de mão de obra, é preciso que a gente questione isso, né? Deixar essa areia entrar no nosso coração, na nossa mente, e questionar, será que é isso mesmo? E aí eu deixo como convite, né, para que assistam o documentário A Educação Proibida, que é um documentário sul-americano que questiona esse modelo escolar tradicional, que é muito bom. E deixo como indicação também o documentário Quando Sinto Que Já Sei, que fala sobre um processo diferente de educação. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a participação dos professores André e Limário e dizer que foi muito importante a ter essas perspectivas, né? Vocês falam de lugares diferentes, mas nesse diálogo, né, a gente consegue ver muitas coisas em comum, né? Para a gente pensar nesse contexto que estamos vivenciando e nos desafios que estamos enfrentando e que vamos enfrentar ainda, né? Então, acho que levantamos mais uma vez muitas perguntas, mas que num processo crítico são fundamentais, né? Mais do que respostas, precisamos desse constante refletir criticamente, desta constante problematização. Então, acho que o episódio de hoje vai nos ajudar, né? Pode nos auxiliar muito nesse sentido. Muito obrigado pela participação, professores. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi maravilhoso a participação de vocês. Bom, chegamos ao final do 9º episódio e com isso chegamos também ao final da nossa primeira temporada do podcast Teaching in Critical Times. Ao longo destes episódios, a gente tentou trazer temas urgentes para pensar criticamente sobre ensino, em especial nesse contexto da pandemia. A gente buscou convidar pessoas de diferentes áreas, de diferentes lugares do Brasil e também com diferentes experiências, sejam pessoas da academia, da escola, né, trabalhando no ensino básico, para tentar dialogar sobre ensino, trazendo essa perspectiva crítica. Nós sabemos, no entanto, que o diálogo crítico ele precisa ser constante. E nós vemos os nossos episódios como um ponto de partida para essa reflexão, que, de fato, precisa ser sempre expandida, né? Há ainda diversos outros temas que precisam ser discutidos, porque também são muito importantes. E há também outras perspectivas que não foram abordadas sobre os temas que já foram explorados.
Isso porque o nosso objetivo nunca foi esgotar as discussões e muito menos trazer fórmulas, receitas ou respostas prontas, já que essa não é de forma alguma, uma pretensão de uma perspectiva crítica. Então a nossa principal intenção aqui foi criar um espaço para o diálogo crítico, né? Para que o conhecimento sobre o ensino ele pudesse ser, de certa forma, construído na coletividade. Então, por isso, a gente também deixa aqui o convite para que vocês continuem esse diálogo conosco, trazendo suas sugestões, suas reflexões, seja usando o nosso e-mail, né, que é o contato.ensinocritico@gmail.com, ou então por meio das redes sociais, para que a nossa reflexão continue e para que a gente possa informar e talvez pensar em novas temporadas, né? Por enquanto, o projeto ele vai continuar nas redes sociais, então continuem nos acompanhando. É isso aí. E já que esse é o nosso último episódio, então, dessa temporada, é necessário a gente destacar que o projeto só foi possível por meio do apoio da USBEA, que é a United States Brazil Exchange Alumni, e também da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, por meio do edital de resposta rápida para projetos a serem executados no contexto da pandemia do Covid-19. Da mesma forma, a gente queria agradecer o trabalho cuidadoso e qualificado do Guilherme Silva, que é professor de História e produtor de podcasts e que cuidou de todo o processo de gravação, edição e também de veiculação dos nossos episódios. E, finalmente, a gente queria deixar um muito obrigada pelo trabalho sensível e criativo da Cláudia Bush. Ela é graduada em Letras em Inglês e ela que fez todo o design do nosso podcast, criando a nossa logo, a nossa arte para os episódios e também para as redes sociais. A gente tem um imenso orgulho de dizer que os nossos episódios foram produzidos por uma equipe muito comprometida de professores críticos. Bom, e a gente não pode deixar de agradecer também, mais uma vez, a todos os nossos convidados e convidadas, né, professores, professoras e profissionais da educação, que gentilmente aceitaram o convite de dialogar conosco ao longo desses episódios, compartilhando conhecimentos, práticas, reflexões. Foram vocês, né, que enriqueceram esse debate sobre tantos temas e, sem as suas contribuições, o projeto não teria sido possível. E a gente vai agradecer também a UFSC, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, que viabilizou esse podcast por meio de um projeto de extensão institucional que está sendo realizado em parceria com o IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. E por fim, a nossa audiência. A gente precisa agradecer, né, a nossa audiência, que se colocou em diálogo conosco ao ouvir todos os nossos episódios e também através de feedbacks, comentários e sugestões que a gente tem recebido. Muito, muito obrigada a todo mundo. E eu quero agradecer você também, Pri, pelo trabalho cuidadoso, pela organização sempre impecável e por embarcar na ideia, né, lá em março, quando isso tudo parecia ainda muito distante, muito difícil de se concretizar, né? A gente nunca tinha feito podcast. Então aprendo muito contigo sempre, né? E nesse processo eu também pude refletir criticamente não só sobre o contexto que a gente vive, mas também sobre a minha própria prática. Acredito muito que a gente aprende na relação com o outro, e a tua parceria, não só nesse projeto, né, mas em tantos, foi muito importante, né, e tem sido muito importante nesse sentido, da construção coletiva. Poxa, eu também agradeço imensamente, Léo, por mais essa parceria contigo. É sempre um prazer enorme trabalhar contigo, um privilégio muito grande e é sempre um espaço de aprendizagem, né, de reflexão. Então, muito obrigada de verdade pela oportunidade e que venham mais temporadas e mais possibilidades da gente crescer junto, um com o outro e também com todo mundo que está participando desses episódios com a gente. Muito obrigada. Então é isso, né? Tchau, gente! Tchau, gente. Até logo mais. Até! In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.